Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse short vídeo nós vamos discutir sobre ventilação não invasiva no paciente COVID. Bom, os primeiros documentos que saíram contraindicavam veementemente o uso da ventilação não invasiva, principalmente os documentos que saíam da China. Por N fatores, os resultados não eram satisfatórios e principalmente a taxa de contaminação de profissionais de saúde era enorme. Então, daí eu acho que foi o principal motivo de contraindicar a VNI para esse perfil de paciente, ou seja, o paciente COVID, né? Quando a gente vai para a literatura, que a gente dá uma olhada no guideline de ventilação não invasiva, né, esse guideline ele também não traz resultados muito satisfatórios para a indicação de ventilação não invasiva em condições de virais, em condições de pneumonias virais de forma geral. Tá? Se a gente for observar, no próprio guideline, ele traz que a literatura ela varia com uma taxa de falha entre 13% e 77%. Então imagina você indicar um procedimento onde a taxa de falha desse procedimento é de 77%. Fica uma condição muito difícil para você indicar a ventilação não invasiva nessa condição. Se a gente for observar também, ele diz que não tem recomendação de indicar ou contraindicar. Por quê? Porque ele não tem ensaios randomizados, ensaios clínicos e etc. Então o guideline, ele mais ou menos que se abstém de emitir uma opinião indicando ou contraindicando a ventilação não invasiva nessa condição, na condição viral. Claro que não na condição COVID, porque o guideline foi publicado, ainda não tínhamos essa condição de COVID-19. Né? Os trabalhos que mais ou menos respaldam o uso na VNI em condições virais são trabalhos publicados em 2011, 2012, e os principais trabalhos eles foram trabalhos publicados na Espanha. O primeiro trabalho publicado na Espanha, eu chamo a atenção para esse trabalho, que eles tiveram resultados satisfatórios. Né? Tem falhas e tem algumas coisas que a gente deve considerar. Tá? Primeira coisa que eu vejo como um ponto de crítica no trabalho, o N de pacientes envolvidos. Eles avaliaram apenas 10 pacientes. Desses 10, 7 ficaram na ventilação não invasiva com resultados satisfatórios. Então, eles consideraram que foi 100% de resultado satisfatório, mas um N muito pequeno. O que a gente deve considerar nesse trabalho são as respostas que eles tiveram para esses pacientes H1N1 com uso de ventilação não invasiva. A gente observa que neste trabalho, o uso da ventilação não invasiva começou a apresentar resposta satisfatória não na primeira hora, na segunda hora de ventilação não invasiva, mas a resposta passou a ser satisfatória quando eles avaliaram frequência respiratória e frequência cardíaca a partir da 8ª hora de ventilação não invasiva até a 48ª hora de ventilação não invasiva. Então esse é um ponto que eu quero destacar, o tempo de duração da ventilação não invasiva. Tá? Que quando eles mostraram os resultados completos, o resultado e o tempo de ventilação da VNI, da ventilação mecânica, como eles colocaram, foi um tempo de 6 dias, o tempo médio, variando entre 4 e 11 dias de ventilação. Então isso é um novo contexto, né? Que a gente tem que pensar que a VNI não vai ficar naquela coisa de meia hora, 1 hora, 2 horas de VNI, não deu certo, vamos tirar. Não, os resultados eles são resultados em tempos mais prolongados. Então precisamos considerar isso no momento que se indicou a VNI para o meu paciente COVID. Tá? Um segundo trabalho, e aí esse trabalho ele nos deixa um pouco mais cautelosos para indicar essa ventilação não invasiva. Foi também um trabalho publicado na Espanha, e eles utilizaram agora, sem críticas ao N, foi um N muito maior, né? Mais de 100 pacientes, e os resultados já não foram tão satisfatórios. A taxa de insucesso já foi maior do que a taxa de sucesso. E chama a atenção alguns detalhes. Os pacientes que falharam na VNI tiveram mais tempo de internamento hospitalar, mais tempo na UTI, e principalmente maior falha de múltiplos órgãos e maior mortalidade.
Então, os pacientes que falharam na VNI, maior mortalidade. Isso é uma coisa que a gente deve considerar no momento de indicar a ventilação não invasiva para esse paciente. Será que eu retardei esse paciente a ser entubado com a ventilação não invasiva? Será que aconteceu isso nesse estudo? É uma coisa que a gente deve pensar. Não tem subsídio no estudo suficiente para que a gente possa chegar a esse ponto, tá certo? E aí a gente passa para um trabalho mais recente, né, já publicado agora na condição de pandemia, logo no início também, pouco depois dos trabalhos que saíram da província de Yuan, contraindicando a ventilação não invasiva. E aí esse trabalho foi um trabalho da província de Jiangsu, e nesse trabalho ele não traz dado, tá? Eu considero mais um documento, onde eles colocam como um protocolo para a redução da taxa de mortalidade. E aí nesse protocolo entra sim a ventilação não invasiva. Ou seja, a ventilação não invasiva faz parte de um protocolo onde estava restrição hídrica, posição prona e ventilação não invasiva. Então, dentro desse protocolo, ventilação não invasiva começou a ser utilizada como um ponto que poderia reduzir a mortalidade desses pacientes, certo? E aí depois a gente teve aqueles vídeos, muitos vídeos que saíram, infelizmente não muitos relatos, muitos trabalhos, mas muitos vídeos mostrando a ventilação não invasiva com helmet, aquele capacete lá, na Itália. Então passou-se a utilizar ventilação não invasiva meio que em larga escala em alguns locais, tá certo? E aí tem um trabalho que foi um trabalho que se discutiu distintos fenótipos, terapias distintas para o paciente COVID-19. Né? Ainda estava se discutindo aquela questão de fenótipos. E nesse trabalho, se eu não me engano, é Chiara Roba, mas teve a participação de professora Patrícia Rocco, Paulo Pelosi, né? Nesse trabalho, eles já consideraram VNI. E aí é um ponto importante, juntando todos os pontos que eu falei até agora. Eles consideraram a VNI num momento bem mais precoce, quando o paciente fazia oxigênio terapia, 15 litros, com a máscara reservatório, tá? E não mantinha uma saturação maior do que 94, ou seja, 95, 96, já tinha indicação de ventilação não invasiva, tá? E aí um outro ponto importante, além de considerar a ventilação não invasiva em um momento mais precoce, e eu coloco mais precoce, comparando com os momentos que costumeiramente a gente continuava indicando a ventilação não invasiva em condições gerais, né? Que a gente às vezes indica a ventilação não invasiva quando o paciente já está quase em hipoxemia, quando a saturação periférica está bem mais baixa. Nesse trabalho, o ponto de corte foi saturação abaixo de 95, ou relação PO2-FiDO2 abaixo de 200. Em particular, a relação PO2-FiDO2 para o paciente respirando espontaneamente pode não ser muito satisfatória, né? Mas está lá no trabalho. Eu consideraria mais o ponto de corte de 95 de saturação periférica de oxigênio. Então, daí foi indicado a ventilação não invasiva, né? Eles indicavam CPAP, mas, em particular, o paciente tem um trabalho aumentado, podemos sim indicar binível, né? E avaliar por 1 hora. Se o resultado começa a ser satisfatório na primeira hora, é o que a gente chama de teste terapêutico, eu poderia sim aumentar o tempo de ventilação não invasiva. E aí, no caso da indicação desse trabalho, ele coloca que faça por mais 6 horas. Se a gente voltar ao primeiro trabalho que eu falei hoje, que foi o primeiro trabalho da Espanha, a gente viu que 48 horas foi um tempo de VNI bem razoável para eles, né? 6 dias foi bem razoável. Então, o que é que a gente poderia pensar? Ventilação não invasiva para o paciente COVID não necessariamente vai resolver o problema em 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas. Afinal de contas, a fisiopatologia da condição clínica ela não vai reverter em alguns minutos, né? Eu tenho que prolongar esse tempo de ventilação não invasiva. Tá? E aí, quando a gente pensa em prolongar o tempo de ventilação não invasiva, significa dizer que eu vou otimizar esse tempo de 24 horas de ventilação não invasiva.
Não necessariamente eu vou ter o meu paciente conectado à VNI durante 24 horas seguidas. Eu posso, em intervalos, em períodos de tempo, desconectar um pouco, tirar a interface desse paciente, né? Voltar um pouco para o catéter ou a máscara com bolsa reservatório, né? Com oxigênio ou catéter de alto fluxo, né? Então eu posso sim desconectar por alguns períodos, só que seriam períodos breves e não fazer VNI 2 horas de manhã, 2 horas da tarde e 2 horas da noite. Esse protocolo parece que não tem resultados satisfatórios para esse paciente, tá? Então, se o meu paciente vai para a ventilação mecânica, ele não vai ficar 3, 4, 5, e a gente tem visto que no COVID vai ficar 10 dias, 15 dias, 25 dias em ventilação mecânica, e porque a VNI, esse paciente vai reverter em 2 horas. É um paradoxo que a gente tem aí, né? Uma contradição, melhor dizendo, quando a gente pensa nessa condição. Até porque ventilação não invasiva nessa condição é suporte ventilatório e não uma técnica de expansão pulmonar. Então, como suporte ventilatório, há algum tempo a literatura já considerava que seria VNI acima de 4 horas. Então, não fazer VNI por meia hora ou 2 horas, tá? Pontos importantes que a gente precisa avaliar para indicar a ventilação não invasiva. Primeiro ponto é aquele ponto de corte. É uma indicação mais precoce da VNI e não fazer a VNI quando o meu paciente estiver já em franca insuficiência respiratória, tá? Então, vamos pensar isso. Segundo ponto importante para a indicação de VNI. Eu vou indicar VNI primeiro como um teste terapêutico. O que significa esse teste terapêutico? Significa dizer que eu vou utilizar a VNI e avaliar de perto o meu paciente durante a primeira hora. E avaliar de perto o meu paciente durante a primeira hora é exatamente esse teste para definir se ele continua na ventilação não invasiva ou se ele precisa de um suporte ventilatório mecânico invasivo, se ele precisa ser entubado, tá? Então esse teste terapêutico é imprescindível. Eu não posso colocar a VNI para o meu paciente COVID e simplesmente sair de perto e deixar lá como se fosse o paciente que usa a VNI para apneia obstrutiva de sono. Eu não posso. Isso é um ponto chave, tá? Um outro ponto, suspender a VNI é tão importante quanto indicar. Baseado em quê? Na sua avaliação desse teste terapêutico. Então não adianta estar insistindo na ventilação não invasiva se o meu paciente não apresenta uma resposta satisfatória na primeira hora, tá? E na primeira hora eu posso utilizar N parâmetros para dizer que ele teve uma resposta satisfatória. Principalmente redução de frequência respiratória, melhora da saturação periférica de oxigênio. Mas se eu pensar em um parâmetro mais complexo, eu posso utilizar o score-RACOR, né? O score-RACOR adaptado para insuficiência respiratória hipoxêmica. Lembra, eu tenho o score-RACOR para o paciente de POC e o score-RACOR para a insuficiência hipoxêmica. Então, eu vou utilizar o score-RACOR para a insuficiência hipoxêmica, certo? Então, um outro ponto que eu preciso considerar é que eu tenho que fazer ventilação não invasiva com a interface não ventilada. Ou seja, eu não posso ter orifício exalatório na própria interface. O orifício exalatório, a válvula exalatória, tem que ser fora da interface. Isso significa dizer que eu estou utilizando uma interface não ventilada, certo? De preferência, interface não ventilada e utilizando o ventilador mecânico, onde eu vou ter mais subsídio para avaliar curvas, para avaliar sincronias, para avaliar de forma melhor o meu paciente na ventilação não invasiva. E o outro ponto de extrema importância, obrigatoriamente eu tenho que utilizar um HME-F, ou seja, um filtro, para que o gás exalado pelo paciente ele passe por um filtro, ou um filtro IPA, tá? De preferência um HME-F, tá? Porque a gente sabe que precisa umidificar isso aí, o HME-F teria uma taxa de umidificação bem razoável para esse paciente. Então eu preciso observar esses pontos sim. E mais um ponto, eu não posso permitir escape aéreo. Então a fixação da interface, ela deve ser uma fixação excelente,
para que eu possa manter o meu paciente na VNI com uma segurança para a equipe que estará atendendo esse paciente, certo? Então, atualmente, o que é que a gente vê? A VNI é viável para esse paciente COVID, temos resultados satisfatórios, desde que a indicação seja correta. Agora, indicar VNI para aquele paciente COVID que está em franca insuficiência respiratória, 80% de comprometimento, acima de 75% de comprometimento da imagem pulmonar, né? E com uma saturação lá embaixo, uma saturação extremamente baixa, a minha probabilidade de falha vai ser muito alta. Eu perdi o tempo de indicar VNI para esse paciente, passou. Então eu tenho que estar atento para que eu possa indicar VNI de forma, entre aspas, precoce. Precoce, mais uma vez, comparando com o que a gente indicava anteriormente, certo? Tem algum respaldo na literatura? Tem esses trabalhos que eu falei, se juntar um com o outro. Tem esse trabalho último, né, do grupo que publicou com a Chiara Roba, com o professor Paulo Pelosi, que mostra que o ponto de corte para a indicação é um ponto mais alto do que o que a gente tinha, tá certo? Então, se eu tenho condições de avaliar o meu paciente, se eu tenho segurança e se eu tenho equipamento disponível suficiente para realizar a ventilação não invasiva no paciente COVID, eu devo sim realizar. Porém, acima de tudo, devo estar monitorizando esse paciente, porque a minha monitorização é que vai definir a continuidade ou a suspensão do protocolo, do procedimento, tá certo? E isso é extremamente importante para que eu possa otimizar a minha taxa de sucesso da ventilação não invasiva para o paciente COVID, ok? Um grande abraço, espero que tenha colaborado em alguma coisa para o seu dia a dia na conduta de ventilação não invasiva para o paciente COVID.